prática, como ele é treinador fora, como ele tem um entendimento. Esse cara nasceu para ser treinador e ele vai ser um dos maiores treinadores do futebol mundial. O Felipe Luiz vai deitar e rolar. Ele é o próximo treinador da Copa do Mundo Júnior. Presta atenção. Fique esperto, ele tá no Flamengo. Isso. Fique esperto que ele tá no Flamengo. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal. Preparei para vocês mais um corte que nós vamos reagir juntos aí, trazendo tudo sobre o pós-jogo do Mengão, vitória aí de 2-0 fora de casa no Allianz Parque. Flamengo ainda continua na briga do Campeonato Brasileiro, então deixe seu like, se inscreva, vamos aqui para esse corte que eu preparei para vocês, galera. Automaticamente o robô apita. E outra coisa, o pior de tudo isso é que agora o pessoal lá de Recife do esporte vai estar falando, mas o dia que o Rafael Veiga caiu lá dentro da área lá, que o Brasil inteiro, inclusive o Marcos, goleiro, ficou... Sim. não tô nem se a torcida vai Todo ficar mundo brava ficou comigo. revoltado. Aí agora o Grêmio, que foi prejudicado várias vezes. Alguém tá pagando sempre a conta nas rodadas seguintes. E aí a arbitragem, a gente nunca vai chegar a um consenso, por isso que a arbitragem não vai melhorar nunca. Por isso é que no jogo do final de semana passado, no Corinthians e Santos, o Klaus foi... o que ele decidiu errado. O VAR o auxiliou. Não, mas aí o VAR tá aí. O VAR o auxiliou. E foi bem. Perfeito, né? Foi bem. O VAR foi bem. Porque o Klaus apitou mal, apitou o jogo com preguiça. Apitou o jogo com preguiça. Agora, o Ramon Abate Abel, todo jogo dele tem problema. Todo jogo tem problema. Não sei. E ele apita todos os jogos importantes que tem, ele está apitando esses jogos importantes. Esse menino que foi afastado agora, porque também ele caprichou, né? Candançã. O Candançã. Você sabe que eu briguei com a Renata aí nesse lance, viu, Pascoal? O Candança. Eu briguei com a Renata esses dias aí. Candança. Sabe o que eu falei aqui, Candança? Eu achei que foi falta. Vai jogar um pouquinho de futebol pra você perceber como é que é, cara. Eles têm que jogar futebol. Deixa um dar tranco no outro, brigar pela bola. Então. Tá, ele tá... indiretamente é pra mim, hein, Renata? Mas tudo bem, isso aí foi um lance do meio de semana, já discutimos muito. Mas eu acho que, de fato, a maioria entendeu ali que não era para o gol ter sido anulado, é isso, né? O gol do Grêmio ter O gol sido foi absolutamente Pra mim, o braço normal. tá na mesma direção da... Acompanhando, né, como um torcedor a bola, puxa, não dá pra fazer nada. Ele tentou jogar uma pressão no Arrascaeta antes do Arrascaeta bater o pênalti. Vou pular pro outro lado, né? Tipo, deu um ali... Então eu falei em algumas coisas. Duelo dos goleiros, o Rossi foi melhor. Duelo técnico, pra mim, Felipe Luiz, que é o 8º treinador, na era Palmeiras-Abel, é o 8º treinador do Flamengo contra essa fase recente do Palmeiras. E o Palmeiras Flamengo está sem perder do Palmeiras há 15 jogos de Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Pascoal. 15 no jogos Brasileiro. de Campeonato Brasileiro, porque são, se não me falha a memória, são 8 vitórias, agora eram 7-7. Agora são 8 vitórias do Flamengo contra 7 empates. O Palmeiras não consegue ganhar o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E tem uma coisa, primeiro, na era do Abel, agora são 15 jogos contra o Flamengo. Ele ganhou só 3. 2 em campo neutro, a final da Libertadores, a final da Supercopa de 23, 4-3 pro Palmeiras. Sim. E ganhou um jogo só em casa, que foi o ano passado, que pouco adiantou. Foi uma vitória por 1-0, a volta da Copa do Brasil do Flamengo do Tite. Verdade. O Palmeiras Flamengo venceu o tinha 2 de jogo, vantagem. mas quem festejou foi o Flamengo. Então, o Palmeiras, de fato, na era Abel, tem essa espinha atravessada. Alguém fala, mas tem a Libertadores, sobretudo a Libertadores. Porque a Supercopa foi uma para cada lado, né? O Flamengo ganhou uma do Palmeiras, o Palmeiras ganhou uma nessa fase recente. Mas, de fato, o Flamengo consegue travar o Palmeiras. Coisa que o Palmeiras faz com muita competência contra quase todos os adversários, contra o Flamengo, e é campeonato de pontos corridos, mas é quase que uma final para todo mundo, né? Essa espanholização do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo, o Ancelotti vai chegar agora aqui, tem que ver um jogo aí, qual que é o jogo principal. Era o de hoje. Ele já chega, não, deixa eu ver como é que foi esse jogo aí e tal. Agora tem o Palmeiras Cruzeiro chegando. O Cruzeiro joga hoje contra o Fortaleza. A Renata Goel já tá chegando, tá, Silas? Mas eu quero te ouvir também, porque a Renata é uma estrela desse programa de hoje. Não é, Pascoal? Hoje é. Não só de hoje. Mas, Silas, dá pra gente falar aqui em um jogo que estava sendo equilibrado, mais disputado do que tecnicamente bem apresentado. Foi essa questão dos pênaltis que decidiu? O pênalti que o Palmeiras perde e o que o Arrascaeta faz? Essa foi a diferença? Primeiro, uma boa noite para todos, né? Bruno, Pascoal, Bubu, pro fã do esporte também. Eu compartilho com o Pascoal a questão do Palmeiras estar melhor no começo até o pênalti. Quando o Piquerez erra o pênalti, por que não bate o Estevão? Tudo bem, errou o pênalti no jogo passado, mas fez o gol. A calma que ele teve para dominar a bola no pênalti passado, o Estevão,
Qualquer outro ali ia chegar Que o chutando a Estevão bola. já vem de 2 Ele pênaltis pe- perdidos seguidos, Mas né? Perdeu aquele contra o Corinthians Mas também. o Estevão pode perder pênalti, porque ele é o melhor jogador do Palmeiras hoje, disparado. Então ele pode. E ele precisa ficar bom nisso. Vai ficar bom à medida Tem que vai outro em fazer, estoque que lá, vai não? errar. Porque o Estevão consegue virar o pé. O Piquerez, pra mim, não consegue virar o pé. O Arrascaeta vira o pé. Sei. Se o goleiro sai antes, ele vira o pé. Giovani fazia muito bem isso. Então, assim, agora tudo bem. Perdeu, acontece, né? Méritos pro Rossi aí. Muito mérito também, Bruno, pro Felipe Luiz, que não só pelo Ayrton Lucas ter feito o gol, mas por ele dobrar a marcação ali. A ideia dele foi dobrar a marcação no Estevão. Então ele já tinha ali o lateral esquerdo, coloca o Ayrton Lucas na frente, muito rápido. Ia saber, faltava pouco. Pascoal falou na redação, o Flamengo nos últimos 15 minutos vai subir a marcação e vai tentar jogar dali para frente. Aí o Jailson falou, isso se o Flamengo não fizer, se o Palmeiras não fizer um gol antes. E aí aconteceu mais ou menos aquilo que a gente estava prevendo ali antes do jogo acabar, porque era o desenho do jogo. Agora, o Giai, muito bem na partida, e a gente também comentou, isso se o Estevão não tirar um coelho da cartola, ou o Arrascaeta. O Arrascaeta acho que foi mais rápido, num lance polêmico, que a gente vai discutir bastante aqui com a Renata, se foi ou se não foi pênalti. Na minha opinião, eu acho que também não foi para pênalti, né? Mas faltou conversa, porque se o Murilo não segura o Arrascaeta, já estavam chegando, o Everton já tinha saído, vinha chegando um pela esquerda ali. O Giai já estava chegando na cobertura. Ou seja, o Arrascaeta não chegaria nessa bola, de qualquer maneira. Então, mas Palmeiras segue na Porque frente. é uma jogada que o Gustavo Gomes sai para buscar o Luiz Araújo. Não, e que passe do Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo encontra o Acho um Arrascaeta. passe no Arrascaeta ali muito bem também. E o Arrascaeta até ali não tinha sido a figura dos outros jogos e que a gente mencionou, o Bubu mencionou bem aqui. Mas... É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No pênalti ele mostrou que ele, mesmo não jogando bem, tá frio. Às vezes o cara não tá jogando bem e fala, puxa, será que é para eu bater esse pênalti? Não, daqui a bola, foi lá, bateu, fez o gol. Você pega os principais jogadores do Flamengo, esses que são selecionáveis, né? O Wesley estava jogando, estava suspenso. Sim. Pedro, jogou no meio de semana, estava no banco de reservas. O Gerson preocupa muito, saiu lesionado. Aliás, O Eric. Eric Pulgar. o cara que acabou resolvendo esse grande jogo, que é o sempre mais esperado recentemente no futebol brasileiro, acaba sendo o Arrascaeta. E eu não Os posso, né, o Bruno, o Pascoal, ser injusto com o gramado sintético, porque o lance do Gerson não parece que ele enroscou na grama, que o joelho enroscou na grama, ou que ele saltou e caiu. Não, mas o gramado sintético ainda é uma situação a ser muito E o estudada. Varela foi muito bem. O Varela foi puxado para volante, entrou o Danilo. E também ali acho que foi um grande acerto, né? Que era uma coisa preocupante para o Flamengo, que você perde o Gerson, Sim. que é o motor, né? É o cara que dá a dinâmica do time. A solução que o Felipe Luiz achou ali foi muito boa. E da O Varela outra foi vez bem ele puxou o Léo para volante e aí o time se desarrumou inteirinho, né? Ele botou o Danilo na zaga e desarrumou toda a zaga do Flamengo, desarrumou todo o meio-campo. Ele optou agora por trazer o Varela na partida de hoje para deixar um pouco mais de distância entre os volantes. O Varela não saiu muito, ficou ali marcando. Fala o Léo Ortiz, né? O Léo. Num Carioca, num começo lá, que deu certo um ou outro jogo, mas que... O Tite chegou a fazer Mas isso também, quando ele né? for jogar de volante, quando o Léo for jogar de volante, o Léo Ortiz, ele tem que jogar de volante, tem que jogar um zagueiro na composição. Sim. O que aconteceu no jogo passado é que abriu um clarão entre os jogadores do meio campo e os jogadores da defesa. E aí ficou um buraco, o Flamengo ficou E completamente aí o Felipe perdido. até fala, eu perdi o Perdi controle, o controle do jogo. Virou futebol, ele até brincou, né? Falou assim, né? Bom, a Renata Ruel já tá com a gente, hein? Renata, olha, até agora nós só fizemos um abre. Só um esquenta pra Renata Ruel agora falar do assunto que vai ser a discussão aí na noite de hoje e também amanhã, né, Renata? Porque acho que tem 3 pênaltis aí pra gente analisar. O que é marcado da mão ali do Varela, certo? Do Varela? Isso. Né? Que fica e aí o Palmeiras perde o pênalti. Semana trágica da arbitragem brasileira, mais uma rodada trágica. No sábado nós já tivemos erros claros. Hoje, no jogo do Grêmio e Bahia, outro erro absurdo. E, para mim, mais erros agora nesse jogo hoje, Palmeiras e Flamengo. São tantos lances que fica até difícil da gente saber onde começa. Mas vamos para o pênalti, né, do Murilo aí no Arrascaeta. Para o que eu vejo nessa jogada, o Murilo passa a mão no corpo ali do Arrascaeta, mas é um passar de braço, não é
segura o adversário. O Arrascaeta poderia seguir na jogada. Ele conseguiria seguir nessa jogada. Não há infração, não há um braço que impede o avanço. Então, para mim, não há penalidade. O campo entende como não pena, o VAR interfere, poderia seguir na jogada. Ele é mais um erro que interfere no resultado final do jogo, interfere no resultado ali, e é mais uma vez mais porque a arbitragem no Brasil é um problema gravíssimo. Mostra o tamanho da crise que está a arbitragem brasileira, esse lance, o lance do Grêmio, e a gente vai falar mais um pouquinho dos outros, né, Bruno? A gente já vê os outros também, mas antes eu quero saber do Rodrigo Bueno, do Pascoal e do Silas, se eles acharam que foi pênalti. Para a Renata, então, não foi e o lance interfere no resultado. Para você, Pascoal? Mais uma vez, eu vou dizer uma frase que eu digo praticamente toda semana, né? É constrangedor, né? É, Pascoal? É constrangedor, porque quem marca esse tipo de pênalti nunca entrou num campo de futebol para jogar futebol. Quem marca esse tipo de pênalti nunca deu um chute na bola. Nunca entrou em campo, tá aqui, ó. Tô falando de um craque, jogou com a camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo. O cara, quando vai, entra na área, o zagueiro tem esse tipo de encontrão, tem o tipo de... Há muitos lances que são dessa forma. Isso é constrangedor. Constrangedor. Marcar esse pênalti é constrangedor. É, assim, é de se lamentar absolutamente, né? A semana passada eu aqui perguntei o que estavam tentando fazer com o Grêmio, né? Porque o Grêmio, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, teve prejuízo da arbitragem. No jogo de hoje, Sim. o que eles fizeram? Pois é. Aí é um outro lance, o lance do Bahia, né? Presentearam o Grêmio com um pênalti. E alguém paga o erro, né? Não precisa fazer isso. É só apitar direito. O Ramon Abate Abel, todo jogo que ele apita tem BO. Você já reparou, não? Todo jogo, tu pergunta pra Renata, todo jogo que ele apita tem um BO. É que tem BO em todo jogo, Pascoal. Mas por que tem isso? Porque o VAR brasileiro é no mínimo inocente. Quem tá no VAR nunca deu um chute na bola. Quem apita o jogo não tem noção do que está fazendo. Eles conhecem todas as regras. Todas as regras, eles conhecem todas. Só que eles não sabem aplicá-las. Porque eles nunca deram um chute na bola. Eles não sabem como o futebol se desenvolve. Eles não sabem que o futebol é feito de contato. Eles não sabem que o jogador de futebol não é aquele bonequinho que fica com o bracinho assim, soldadinho do Forte Apache. Não tem mais isso, né? Playmobil. Playmobil, que você não consegue. Eles não têm a mínima noção do que seja o futebol. Mas eles conhecem todas as regras. Eles não são desconhecedores de regras. Eles são constrangedores de espetáculo. Eles constrangem o espetáculo. Ô, Silas, e pra você? Foi pênalti? Porque o Pascoal falou, os caras nunca tiveram lá no campo. Você esteve. Pra você foi pênalti ou não? Não, também não. Não? E é interessante que a gente estava na redação ali, Bubu, tinha palmeirense, tinha flamenguista, tinha de tudo ali. Tava um clima tenso bom, assim, bom sentido, assim. Você acredita que o flamenguista falou pra gente, não foi pênalti? Falou? Falou. O flamenguista falou, não foi nada. Eu não vou falar o nome dele. O cara, irmão nosso, muito querido. Não, então, aí você tem mais ou menos a ideia, né, do que está acontecendo dentro do campo. Olha o que fizeram com o Palmeiras. Falou assim? Falou assim. Então, infelizmente, é isso. E, infelizmente, para o Ramon Abate Abel, pior ainda, porque, de novo, ele, né, no lance da jogada, que não só prejudica o espetáculo, prejudica ele próprio e a arbitragem brasileira. Aí, eu acho que quem complica a vida do árbitro é o VAR. Eu acho que o VAR acaba constrangendo o árbitro, porque o árbitro ele tá no lance, ele vê o lance e ele não marca. Aí, a partir do momento que o VAR chama o árbitro para ir lá na cabine, o árbitro ele já vai pressionado. Porque já teve uma decisão lá no começo do jogo que foi favorável ao Palmeiras. E aí o árbitro pressionado falou assim, se eu não agora, o VAR me chamou, e se eu mantiver a minha decisão aqui, vão falar que a Leila não assinou contra a CBF, que o VAR é não sei o quê do time paulista. Então, eu acho que o maior problema aí, me parece, pelo que vocês estão falando, é o VAR chamar e entregar a cabeça do árbitro aos leões. Bom, mas se o Você árbitro... achou que foi pênalti? Não, primeiro é o seguinte, eu já estou com abstinência de Premier League, né? Hoje, desfecho do Campeonato Inglês e a Renata sabe, eu sigo muito o padrão de arbitragem da Premier League, né? Então, para dar pênalti tem que ser um negócio muito forte, né? Até o pênalti dado pro Palmeiras depois, né? No começo dá para discutir uma série de coisas, mas esse para mim é mais um pênalti na linha da frase que ficou famosa.
esperou o contato veio, viu que o árbitro tá marcando tudo. E aí? Porque tem um contato que é muito leve, o tal do Tem. impacto. Não tem impacto para derrubar o Arrascaeta. Então o Arrascaeta Ele dá um tapa, a bola fica longe, ele percebe que não vai chegar, que o Giai tá vindo na cobertura lá. Ó, é só você notar, a bola fica longe, o Giai tá na cobertura, ele, como diz o Silas, ele sente o braço e se atira. Esperou o contato. Aí tem um contato que é muito leve, que não é o suficiente, aí ele se atira, cai e o árbitro acaba também pelo ambiente, atmosfera, já deu um pênalti pro Palmeiras. Puxa, e agora? Acho Tal, que como é que vai esse ambiente ficar? ali pressiona o árbitro. Pressiona, condiciona, o VAR chama, né? O VAR chamar também assim, eu acho. O árbitro que decide é o de campo. Se o VAR chama você pra ver um absurdo, olha aqui, você, não, amigão Bubu, eu não vou com você nessa não. Eu sou... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um post aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.